Olá, minha turminha amada! Oh, turminha boa! Bom, hoje vamos falar um pouco, certo? Mais sobre pronomes oblíquos. Lembram que na aula anterior falamos sobre pronome pessoal do caso reto? Bom, hoje iremos desenvolver um pouquinho mais, revisar o assunto, certo? E aprender essa classificação. Então, se liga na aula de hoje com a Pronádia, tá bom? O que são pronomes pessoais oblíquos? Os pronomes são termos capazes de seguir ou substituir nomes, e os pronomes pessoais fazem isso com os substantivos, de acordo com a pessoa do discurso, certo? Os pronomes pessoais é aquele com quem vai se referir. O que são pronomes pessoais? Bom, os pronomes pessoais são a classe gramatical que tem a função de substituir ou ele vem para determinar os substantivos. Assim como os substantivos, eles podem aparecer, certo? Com diversas funções dentro daquela frase. Portanto, há vários tipos de pronome para acompanhar, mas para isso devemos observar, certo? Porque para cada caso há uma forma de ser trabalhado. Os pronomes pessoais eles vão ser responsáveis por se referir diretamente às pessoas do discurso, seja ela no singular ou no plural, onde podemos encontrar aí eu, tu, ele, certo? Onde vai se referir a quem fala, a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Com quem se fala, que está na segunda pessoa, tu. E quem se fala, ele, que está na terceira pessoa, tá bom? Eles irão variar em gênero e em número e serão classificados de acordo com a sua função sintática, onde ele vai exercer, se tem tonicidade ou não. Vamos aprender um pouquinho aí à frente, certo? Sobre o gênero átono, certo? E tônico. Sobre essas classificações, vamos dividi-los, certo? Em dois tipos. Serão eles os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Na aula anterior, aprendemos sobre os pronomes pessoais do caso reto e na aula de hoje vamos trabalhar aí um pouquinho mais referente aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Um bom exemplo para começar com a aula de hoje é o que ocorre durante o nosso dia a dia, quando dizemos a seguinte frase: eu estou indo para a escola. Ele vai fazer a tarefa para mim. Quem é o pronome que está presente na frase? Ele está em destaque, não é verdade? Percebam aí, certo? Eu e ele. Bom, vejamos mais algumas dessas características dos pronomes. Os pronomes oblíquos são tipos de pronomes pessoais. Logo, eles vão obedecer às pessoas do discurso. Quem são essas pessoas do discurso? A primeira, a segunda e a terceira pessoa. O pronome oblíquo, ele age completamente verbal, seja o objeto direto ou o indireto. Ele também pode ser agente da passiva do adjunto adverbial. Dentro desses pronomes, como eu expliquei há poucos instantes, vamos ter aí a característica em ser átonos ou tônicos. Bom, só para a gente revisar um pouco mais referente aos pronomes pessoais do caso reto,
onde eles têm a função de sujeito da oração, certo? E é o que utilizamos mais no nosso dia a dia, naturalmente. Quem são eles? Eu, tu, ele, certo? Que está na primeira pessoa do singular, certo? Eu, tu e ele. Já no plural, iremos ter nós, na primeira pessoa, vós, na segunda pessoa, e eles, na terceira pessoa do plural. Já os pronomes oblíquos, como eu já falei a vocês anteriormente, eles vão fazer o papel de objeto na oração. Quando assim está nessa forma, eles costumam se transformar na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular, assim como na primeira, na segunda e na terceira pessoa do plural. Vejamos como irá ficar. Mi, me, comigo. Te, ti, contigo. Se, o, a, lhe, si, consigo. Todos eles estarão no singular, ok? Nós, conosco. Vós, convosco. Si, o, os, as, lis, se, consigo. Então, teremos aí esses três últimos no plural. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Vamos observar aí a tabela, certo? Para que fique mais claro. Os pronomes pessoais oblíquos, onde eles são átonos, não têm preposições, assim como o tônico vem com a preposição. Sabendo que os tônicos é porque ele tem uma tonicidade, certo? Na pronúncia. Quem será o átono? Me, na primeira pessoa, e o tônico mi, comigo. Na segunda pessoa, átono, ti, te, certo? Perdão, te, e tônico ti, contigo. Na terceira pessoa, iremos ter átonos, lhe, o, a, si, e tônico ele, ela, si, consigo. Então, percebam que nessas palavras aí há uma tonicidade na pronúncia. Já no plural, iremos ter na primeira pessoa nós, nos, tônico, nós, conosco. Na segunda pessoa do plural, o átono, vós, e tônico, vós, convosco. Na terceira pessoa do plural, lis, os, as, se. E tônico iremos ter aí eles, elas, se, consigo. Bom, pronomes oblíquo tônico versus pronomes oblíquo átono. Pronome oblíquo tônico. Esses pronomes exigem a presença da preposição. Por quê? Porque para atribuir um sentido à frase, devemos, certo? Apresentar a função de objeto, onde na sua maioria das vezes. Vamos observar aí o exemplo. Ele veio junto comigo. Quando eu me refiro a esse exemplo, vou demonstrar para vocês, certo? Que o próprio pronome ele é formado por uma fusão de preposição. É como se juntássemos, certo? Com e o mim. É como esse sujeito fosse representado por um único pronome, que se refere aqui a ele. Então, ele deixa de ser ele, certo? E assume a palavra comigo, onde ele se torna ser o objeto da frase. Outros exemplos. Você foi sem ela. Fica perto de mim. Venha à festa conosco. Então, percebam aí que houve uma preposição, certo? Antes do pronome, do caso oblíquo. Sem
e de. Pronomes oblíquo átono, certo? Ao contrário dos tônicos, os pronomes átonos, eles vão conseguir dar um sentido diante da frase, sem precisar, certo? Utilizar a preposição. Contudo, eles ainda são tidos, certo? São representados por objeto de oração. Vejamos o exemplo. Ela me contou. Nesse caso, nesse exemplo, o sujeito da frase se refere a quem? A ela, certo? Pois é quem está fazendo a ação. E já o me, ele se refere à primeira pessoa do pronome. Por isso que não há uma necessidade de utilizar a preposição. Por quê? Porque nesse caso, a frase ela já se faz um sentido, onde se trata de um pronome átono oblíquo, certo? Vamos observar outros exemplos. Estão nos vigiando. Fizeram-no melhor. Beijarei-lhe quando estiver pronto. Beijar-lhe-ei quando estiver pronto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Caso tenha alguma dúvida, volta o vídeo novamente, certo? Ou pode estar indo no grupo sinalizar a dúvida, tá bom? Muito foco, concentração na hora de fazer a atividade. Um grande beijo e até a nossa próxima aula, turminha!